Então, boa noite, shalom a todos. Eu sou a Larissa e esse é o Tropa de Elite de Jesus. Na nossa noite, que nós nos dedicamos ao ensino da palavra, ao ensino das escrituras, nós nos colocamos nesse momento aqui, diante da palavra de Deus, buscando extrair dela além da letra, né? Porque sabemos que ela fala conosco todos os dias de maneira diferente. E é isso que nós viemos trazer aqui, é isso que a gente vem buscar aqui. E nessa série, eu não vou me alongar muito, porque hoje tem bastante conteúdo. Nessa série que nós estamos estudando sobre intercessão profética. E a intercessão é um chamado para a igreja, porque é um chamado para sacerdotes, né? É um ministério sacerdotal. E toda a igreja é uma igreja sacerdotal. Nós somos uma nação sacerdotal. E eu gostaria, então, de iniciar hoje, recapitulando um pouco do que a gente já aprendeu nos outros dias, nas outras aulas, né? Então, a gente definiu ali a palavra intercessão, viu que ela tem uma raiz hebraica muito forte, nós concluímos que intercessão, então, é se unir a Deus para combater o reino das trevas. Nós vimos que o reino espiritual é regido por leis, nós vimos que Deus é um Deus de legalidade, que age dentro da legalidade, né? Nós vimos também que as profecias escritas na Bíblia são expressão da vontade do Senhor, elas relatam o que o Senhor deseja para nós, e elas já estão no mundo espiritual, elas já existem, tudo que está escrito na Bíblia já existe no mundo espiritual, mas elas precisam, para que ocorra no mundo natural, que a gente interceda, que a gente busque, que a gente alcance isso com o braço da fé, né? Nós vimos também que Jesus é o intercessor perfeito, que nós somos um com Cristo, e que, assim como nós somos co-herdeiros de Cristo, nós também somos participantes em seu sacrifício, em seus sofrimentos, né? Nós vimos que ali em 1 Pedro 4,13, ele nos fala, né? Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, nós também somos participantes da obra, e não que Cristo precise, porque a obra dele é perfeita, mas porque ele permite que a gente faça parte disso. E glória a Deus por isso. Nós vimos também que o Espírito Santo é que nos capacita para esse trabalho de intercessão, que nós, por nós mesmos, somos somente carne, somente pó, mas que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós nos entregamos com disponibilidade, com disposição para a obra de Cristo, então o Espírito Santo passa a nos capacitar à medida em que nós vamos avançando na obra, não só na intercessão, mas em toda a obra do corpo de Cristo, né? Quem tem algum chamado pastoral, quem tem chamado para ensino, quem tem chamado para evangelismo, nós todos avançamos à medida em que caminhamos, porque o Espírito Santo nos capacita para tal. E através dessas aulas também nós vimos as características, né? Nós vimos que, como eu disse, a disponibilidade é a primeira característica, nós temos que estar dispostos a trabalhar para o Senhor, porque ele é um cavalheiro, ele não nos obriga a nada, ele nos convida, ele nos chama, mas ele não nos força, né? Mas, se nós nos disponibilizamos, e essa é a primeira característica que nós temos que ter para nos tornarmos intercessores, então as demais características nos são acrescentadas, que é o amor, a identificação com o objeto de intercessão e a compaixão, a perseverança, que tem a ver com a fé, a ousadia, que também tem a ver com a fé, né? Os pesos de intercessão que nos são colocados durante a caminhada e as dores de parto, e os dons do Espírito Santo, todos eles são usados, mas aqui a gente coloca o discernimento de espírito, que é o dom mais precioso para um intercessor, pois nos ajuda a nos posicionar na batalha. O Espírito Santo nos entrega tudo isso, força, coragem, dons, fé, estratégia, para que a gente execute essa missão. Então, a nossa vida de oração, ela é feita de momentos, né? E eu tive vendo esses dias uma coisa muito interessante que mostrava assim, como é que fala?
O que as pessoas acreditam que seja a perseverança, né, em oração. E aí, um copo de água, todos transbordando, né? E todos os 7 dias da semana, aquele copo de água transbordando. E o que realmente é um dia um pouquinho, um dia transbordante, um dia pela metade, mas todos os dias acontecendo. Então, a intensidade, na verdade, não significa que você todos os dias, né? Que nós todos os dias tenhamos que estar ali, 3, 4 horas, como Daniel orava 3 vezes por dia, não é isso. Mas nós temos que todos os dias nos disponibilizar em algum momento, estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com o Senhor e buscar nele, né? Se a gente não faz isso, isso atrapalha a nossa vida de oração. A ausência de obediência, né? O pecado da rebeldia, ele também atrapalha a nossa vida de oração. E aí nós temos que identificar esse pecado e exterminar ele da nossa vida. A ausência de fé, como é que a gente vai ter uma vida de oração se a gente não crê? Então, a ausência de fé também atrapalha. E a ausência de temor ao Deus que nós servimos também atrapalha a nossa vida de oração. E, por fim, a plenitude das características de um intercessor nos serão acrescentadas à medida em que nos entregamos à vida de intercessão. O Espírito Santo nos capacita de acordo com o nosso caminhar. E aí nós vamos entrar nessa parte de batalha espiritual. E ali, então, sobre a batalha espiritual em si. A batalha espiritual já foi tratada em um estudo, como nós já falamos antes, o pastor Rony, com muita excelência, trouxe um estudo para nós, ele tem uma playlist disponível ali no nosso canal de YouTube. Então, se você quiser ver e entender mais profundamente sobre batalha espiritual, é válido, é muito, muito importante para o intercessor compreender o campo de batalha em que ele está entrando. Mas aqui eu vou pincelar, né? Então, que desde a rebelião, da rebelião de Lúcifer, né, nos céus, existe uma batalha acontecendo, existe uma batalha sendo travada. E sempre existe um mover de Deus e um contramover de Satanás. Durante todo o Antigo Testamento, isso existiu. Então, é como num jogo de xadrez, Deus dá um passo, Satanás dá outro passo. Deus cria, Satanás tenta destruir, né? Deus criou os anjos, Satanás se rebela e leva um terço dos anjos com ele. Então, Deus rebate, cria o homem à sua imagem e semelhança e torna o homem corregente da criação. E aí vem o contramover de Satanás lá no Éden, induzindo Adão e Eva ao pecado e à separação de Deus. Aí Deus provê uma cobertura para eles ali, quando ele mata um animal e cobre eles com a pele do animal, ali já existiu um primeiro sacrifício, o Senhor já estendeu para eles uma redenção, mas... E o Senhor, a partir dali, também permite que Eva engravide de Abel, que é uma semente de adoração, porque Abel tem um coração adorador. Mas Satanás incita Caim a matar Abel, a fim de acabar com essa linhagem de adoração. Então, sempre tem um mover de Deus e um contramover de Satanás tentando destruir, e assim é todo o Antigo Testamento. Até que a gente tem um hiato, um silêncio de 400 anos, e o Senhor vem no Novo Testamento com uma movimentação extraordinária, né? Nós entramos, então, numa nova aliança. O Senhor se move de uma maneira completamente extraordinária e diferente. E quando Satanás contramove, arquitetando a crucificação de Jesus, achando que matando o Filho de Deus ele venceria, vem o xeque-mate de Deus, e Deus, através, né, do Espírito Santo, Jesus Cristo ressuscita, e nesse momento, através da ressurreição, né, porque Jesus Cristo morreu, realmente, Satanás conseguiu o que ele queria, ele matou o Filho de Deus, mas o Filho de Deus venceu a morte, ressuscitou, e através disso ele abre o caminho para que nós também tivéssemos a redenção, através do seu sangue que nos compra. Satanás, a partir disso, não tem mais poder para nos derrotar. Satanás perde totalmente o poder, ele já é derrotado. Então, já que ele não pode nos vencer na batalha, ele tenta fazer com que a gente não participe da batalha, com que a gente fique fora da batalha. Ele tenta nos ocupar de todas as maneiras, ele tenta nos enganar, roubar de nós toda a verdade e fazer acreditar, nos fazer acreditar que ainda tem alguma luta para acontecer, que ainda é necessário que a gente
faça alguma coisa, de toda maneira ele tenta enganar a igreja, para que a igreja não entre nessa batalha. Porque se ele não pode nos vencer, ele vai tentar ganhar de WO. Ele vai tentar fazer com que a gente não participe da batalha. Ele não quer que a gente entenda os preceitos da batalha, como é que a gente tem as armaduras, a arma, como é que a gente consegue vencer essa batalha. Ele se ocupa de não nos possibilitar que a gente conheça isso. Por quê? Porque a gente, eu e vocês, né? Aqui, acredito que todos aqui tenham confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, aqui temos um bando de pessoas que são salvas. Mas quantas pessoas nós temos lá fora que ainda não são? Satanás se ocupa de não deixar que a gente leia a Bíblia, que a gente não ore, porque ele não quer que a gente entre em comunhão com Deus para que a gente participe da missão do Senhor e saqueie o inferno. E sabe por que a gente usa a expressão saquear o inferno? Porque as pessoas que não são salvas já estão no inferno. Essa é a verdade. A verdade é que as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador já estão no inferno. E o nosso trabalho, o nosso dever como salvos é ir lá e tirar eles desse local. Aqui na terra, não depois. Aqui na terra, nesse momento. Porque é aqui que nós temos essa oportunidade. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é imprescindível que a gente entenda que o nosso inimigo ele já é derrotado. Mas nós fomos chamados para sair das trincheiras e ir para a linha de frente da batalha. Nós, os salvos, somos chamados a orar e a batalhar não por nós, mas por outros, por almas que estão caminhando entorpecidas por Satanás. Entorpecidas, estão caminhando para o inferno. E se nós não orarmos, se nós não intercedermos por essas pessoas, por essas nações, se nós não intercedermos pela igreja que está perdida, porque tem uma boa parte da igreja, da noiva de Cristo, que está perdida, e se nós não viermos a interceder por isso, provavelmente nós chegaremos a uma cidade celestial, porque nós somos salvos, amém? Nós chegaremos a uma cidade celestial vazia, com muitas moradas celestiais desocupadas. E isso é para impactar a gente, para que a gente se movimente nessa batalha. Jesus Cristo só veio uma vez para a crucificação e ressurreição. Ele não virá novamente. Jesus Cristo não virá pregar o evangelho de novo. Ele não virá na terra de novo para pregar o evangelho. Ele veio, ele fez o que tinha que fazer e ele nos ensinou para que nós fizéssemos isso aqui na terra. Quando Jesus Cristo veio, está consumado, tetelestai. Hoje, ele nos chama para que nós façamos a nossa parte. E agora que nós vamos falar efetivamente da guerra, a primeira notícia boa é que nós estamos do lado que vence. Nós estamos do lado que já ganhou. O Apocalipse é um grande spoiler aí para nós. E a melhor notícia de todas é que o nosso Deus é chamado Yahvé Sabaoth. Em muitas traduções, o Senhor Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Este nome de Deus enfatiza que ele é comandante desse exército, né? E esse nome ele é falado diversas vezes na Bíblia, principalmente pelos profetas ali em Isaías, Jeremias, Zacarias. Só em Jeremias, Yahvé Sabaoth é falado 77 vezes. Então, assim, esse é um termo muito usado. Então, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que nos redime, mas Ele é Senhor dos exércitos e Ele nos prepara para uma batalha. Esse exército se refere efetivamente às hostes celestiais que estão à nossa disposição, à disposição do povo de Deus para a batalha, né? Em alguns momentos, a gente pode ver bastante isso no Antigo Testamento, em alguns momentos o exército celestial batalhou fisicamente as batalhas do povo de Deus, né? Quando caíram as muralhas de Jericó, ou quando os israelitas lutaram contra os amalequitas e Moisés ficou ali com as mãos estendidas, eram os anjos que estavam batalhando com aquele povo, né? Ou ali quando Gideão luta contra os medianitas, Gideão não fez nada, né? Gideão só adorou o Senhor ali com aqueles 300 homens. Quem venceu a batalha efetivamente foi o poder do Senhor. E
hostes celestiais, esse batalhão de anjos, está à nossa disposição, né? Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Como, por exemplo, quando Pedro estava na prisão e a igreja orava e ele foi solto por um anjo. Então, as nossas orações, elas efetivamente fazem com que, no mundo físico, aconteça, pessoas sejam libertas, né? Paulo e Silas estavam na prisão, houve um terremoto, as grades se abriram. Então, efetivamente, as nossas orações nessa batalha espiritual acontecem no mundo físico, né? Nós não estamos, então, lutando às cegas. Nós não podemos perecer, porém, por falta de conhecimento. Nós não podemos ser tolos, né? Nós estamos em uma guerra. O inimigo, ele tenta nos desestabilizar, ele tenta nos enganar. Por isso que Jesus disse, digo essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, porém eu venci o mundo. Então, ele nos disponibiliza itens para que nós possamos, aqui na Terra, nos defender e também atacar. E esses itens são chamados de armas espirituais. E ali, em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, fala: embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas em nós e através de nós. Amém? E ali sobre a armadura de Deus, né? Perdão. Antes de entrar na armadura de Deus, Efésios 6:12 fala: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Por que que é importante que a gente leia esses versículos e entenda? Para que a gente entenda que esta batalha, ela ocorre em um lugar, no mundo invisível, onde nós não vemos, que é contra poderes no mundo das trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, nós precisamos compreender que os nossos inimigos não são de carne e sangue, embora Satanás também use pessoas de carne e sangue para nos desestabilizar neste mundo. E nós vamos ver isso mais para frente, como nós podemos combater isso tudo. Sobre a armadura de Deus. Eu vou falar bem brevemente sobre isso, porque a Miriam, a Josi e a Jana trouxeram, acho que no ano passado, foi uma playlist, tem uma playlist excelente de 5 vídeos, eu vi alguns ainda, para poder me concluir aqui esse estudo, e elas estão lá na playlist do YouTube, disponíveis para que a gente estude, se aprofunde mais em cada um dos itens da armadura de Deus. Amém? Mas, né, como esse foi um trabalho esmerado das minhas irmãs, não vou ficar refazendo esse trabalho aqui, mas vou ter que falar, porque é necessário que a gente entre nesse assunto, já que essas armaduras são as armas com as quais nós lutamos, tá? Então, vamos lá, em Efésios 6, está lá, acho que todo mundo conhece. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é Efésios 6, do 11 ao 17. Nós devemos analisar aqui que, primeiro, que antes dessa palavra, ali em Efésios 5 e no início de Efésios 6, Paulo nos exorta a nos mantermos conscientes, sóbrios, prontos para a batalha,
né? E que nós devemos estar com o espírito pronto para isso. Como? Ele indica ali uma série de fatores, uma série de coisas, as quais nós devemos seguir. Por exemplo, ali em Efésios 5, ele fala, orando a Deus e analisando a nós mesmos para identificar erros, fortalezas, feridas não curadas, pecados não confessados que possam impedir a gente de vestir e de ajustar essa armadura, né? Então, em Efésios 5 fala, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. São alguns dos conselhos que Paulo dá, além de mulher, respeite o seu marido, marido, respeite a sua mulher. Então, tem uma série de conselhos ali que Paulo dá, e isso vem exatamente antes da indicação de que a gente vista a armadura. Por quê? A armadura, nós não podemos querer usar a armadura num corpo onde ela não cabe. Uma armadura que não cabe em nós, não nos serve. Eu não posso querer usar, por exemplo, a roupa da minha filha, ela não serve em mim, né? Mesmo que eu queira, eu não posso usar. Agora, o mais interessante da armadura é que ela é feita de ferro, de cobre, de couro, ela não é de cotton, ela não é de lycra que estica. A armadura de Deus, ela só tem uma medida, e é nós que precisamos nos moldar para caber nessa armadura. Então, a armadura de Deus, ela não é algo que eu visto e tiro a toda hora. Ela não é uma roupa em que eu estou vestindo, vou orar agora, visto a armadura, né? Durante muito tempo, houve esse engano na igreja. Agora eu vou interceder, então primeiro eu vou orar Efésios 6, para vestir a armadura, para interceder, aí depois o que eu faço? Eu tiro a armadura de Deus. Não, ela está em nós. Nós vestimos e ela fica em nós. Amém? Então, ela não é colocar e tirar. E aqui nós vamos começar falando sobre o cinto da verdade. A verdade, ela liberta. O cinto da verdade une a armadura e deixa ela bem ajustada ao corpo. Ela permite que a armadura esteja bem ajustada. Sem a verdade no nosso dia a dia, a armadura afrouxa. Se nós começarmos a mentir durante o dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar diário, essa armadura vai ficar frouxa, né? Então, nós não podemos caminhar em mentira, nós temos que caminhar em verdade, e o cinto da verdade estará bem ajustado em nós. Jesus é a verdade, as suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. E ali eu coloco como usar esse cinto da verdade, né? Eu trouxe uma coisa um pouco mais prática hoje para que a gente também entenda o que a gente deve fazer com cada coisa, com cada item, né? Então, diariamente, a gente estudar a Bíblia, a gente crer na verdade e praticar a verdade diariamente no nosso dia a dia, e o cinto da verdade, o cinturão da verdade estará ajustado na nossa armadura. Amém? A couraça da justiça. Jesus é a nossa justiça. A couraça protege o nosso coração. Jesus protege o nosso coração do pecado. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente se dedica a Jesus integralmente, ele apaga a injustiça do pecado, que o pecado nos causou. Ele joga essa injustiça no mar do esquecimento. A couraça da justiça de Deus também nos ajuda a nos proteger de rancores, de mágoas, da justiça própria, pois muitas vezes, nós nos valemos, né, do que é a nossa justiça própria. Então, a couraça da justiça nos ajuda a nos cobrir com a justiça divina e a entender isso, né? E como a gente deve usar a couraça da justiça? Nos arrependendo dos nossos pecados, crendo que Jesus nos salvou e procurando fazer o que é certo. E não buscando olhar os outros com os nossos olhos carnais, mas com a justiça de Deus. Assim, a couraça da justiça estará em nós. Lá em Jeremias 9:24 fala, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor,
que ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. Então, a justiça, o Senhor não se agrada da nossa justiça própria, mas ele se agrada da sua própria justiça, da justiça divina. E é nisso que nós temos que nos firmar, para que a couraça da justiça esteja nos protegendo, protegendo o nosso coração. As sandálias do Evangelho da Paz, ou os sapatos do Evangelho, da prontidão do Evangelho, né? O Evangelho é que nos guia no caminho. Os sapatos protegem os nossos pés. O Evangelho da Paz protege o nosso caminho. A vontade de proclamar o Evangelho nos ajuda a evitar caminhos torpes, caminhos errados, porque o maior testemunho é a nossa vida caminhando com o Senhor, é o nosso maior testemunho. As sandálias dos soldados romanos antigamente tinham cravos nas solas, para ajudar na aderência do terreno. E isso que o Evangelho faz conosco, ele nos ajuda a manter a estabilidade no terreno da batalha. É o Evangelho que nos ajuda, né, a nos manter diariamente. E como nós devemos usar as sandálias do Evangelho? Primeiro, pregando o Evangelho para nós mesmos, todos os dias. Todos os dias, porque nós temos que compreender que nós somos pecadores. Paulo dizia, eu sou o maior dos pecadores. Paulo, eu então sou o quê, né? Então, nós devemos pregar o Evangelho todos os dias para nós mesmos, para que nós consigamos manter os nossos pés firmes, sem vacilar, e buscar promover a paz em todas as situações. E ali eu trago um versículo de João que fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É nesse evangelho que a gente tem que estar firmado. O escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo nos protege das setas, nos protege dos ataques do diabo. A fé ajuda a nos defender das acusações, das dúvidas e das tentações do inimigo. E como nós devemos usar esse escudo? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar as dúvidas na palavra e fortalecer a fé. Nós vamos ver mais sobre escudos mais adiante, né? Mas ali em 1 João 5,4 fala, e o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a nossa vitória que vence o mundo. A nossa fé. O capacete da salvação. Jesus salva. Jesus salva. E só Ele salva. O capacete protege a nossa cabeça durante a batalha. A salvação protege os nossos pensamentos. Jesus salva a nós da escravidão e do pecado. O capacete bem ajustado à cabeça traz a certeza da salvação para nossa mente, para que a gente não caia na tentação do inimigo, porque ele nos acusa todo o tempo. Todo o tempo ele nos acusa. E se nós temos o capacete da salvação bem ajustado, ele não pode nos acusar de que nós somos indignos ou não merecedores, não salvos. E é o capacete da salvação que nos mantém protegidos durante a batalha. E como que a gente usa o capacete da salvação? Ocupando-se com as coisas do alto, rejeitando pensamentos errados e não permitindo que Satanás faça ninho na nossa cabeça. Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, nós devemos manter a nossa mente ocupada com as coisas do alto. E muitas vezes a gente perde a salvação por coisas banais, por deixar Satanás falar no nosso ouvido. Porque é na mente que Satanás age. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada fere e defende. Ela é uma arma usada para proteção e para ataque. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e dá poder para a gente derrotar o inimigo. Nós também vamos ver um pouco mais sobre a espada do Espírito.
Mas como nós devemos usá-la? Combatendo as mentiras e as tentações, declarando as verdades que estão na Bíblia, confiando na palavra do Senhor com fé. E lá em Hebreus 4:12 fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É a espada do espírito que vai estar conosco em toda a batalha. Amém? E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas armas importantes, o escudo e a espada. E a gente conhece muito o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, descansará e tudo mais, né? E ali no final do Salmo fala, ele cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, e sua verdade é proteção e escudo. Muita gente usa o escudo como, o Salmo 91, como um amuleto, mas escudo não é amuleto. Escudo, ele é uma arma, né? Ele serve para a nossa defesa, ele serve na batalha para proteção, ele é uma arma de resistência. O escudo é uma arma de resistência. E a gente lembra daquela palavra que fala, sujeitai-vos ao Senhor e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o nosso escudo. Ela é uma arma de uso individual e coletivo, porque eu uso um escudo na batalha para me proteger, mas eu também posso usar um escudo para proteger uma pessoa. Os guerreiros usavam fazer parede de escudos, né, quando tinham que se movimentar durante a batalha. E isso também é algo muito importante. Enquanto uma pessoa ora, a outra escuda, a outra levanta o escudo. Quando nós estamos em um grupo de oração, em um grupo de intercessão, enquanto alguém recebe um peso de oração e começa a entrar em dores de parto, orando por alguma coisa, se você não está sentindo aquelas dores, se você não está naquele momento, então você levante o escudo e comece a interceder, protegendo aquela pessoa que está naquela intercessão. Isso acontece muito, às vezes, quando existe, por exemplo, um clamor muito grande na igreja, ou num lugar onde a gente vai e tem uma entrega, a pessoa começa a adorar e se entrega ao Espírito, às vezes, né, cai no Espírito, como fala, e começa em adoração, então a gente levanta o escudo em oração para aquela pessoa estar protegida no Senhor e não perder aquele momento. O escudo não é um amuleto, já falei isso, né? E nós não podemos baixar a guarda. Nós, guerreiros de oração, temos que estar sempre com o escudo na mão, sempre empunhados com o escudo, porque Satanás sempre tenta nos atacar e atacar quem está na nossa volta. Então, o nosso escudo é que nos protege. E aqui a gente vai ver um pouco do escudo na prática. Eu trouxe alguns exemplos do que a gente deve fazer, né? Mas antes, aquela a passagem de Mateus 4, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e Satanás foi tentar ele, Jesus já estava 40 dias sem comer e sem beber, então ele estava com fome. Ele estava com fome. E Satanás tentou ele nos 3 níveis, né? No corpo, né? Pela fome, na alma, né? Pela segurança, e no espírito, pelo poder e adoração. E Jesus, então, se defendeu. Podem ver que naquela passagem, Jesus não bradou, para trás, Satanás, show Satanás, está amarrado no meu nome. Não, Jesus não gritou com Satanás, Jesus só se defendeu usando a própria palavra. E é assim que a gente deve se comportar, né? Jesus é o nosso modelo, e esse é o nosso modelo de comportamento diante da batalha. Como é que a gente ergue o nosso escudo? Então, nesse momento em que a gente ergue o escudo, é o momento em que a gente se defende. E o cristão, durante a batalha, primeiramente pratica a defesa, para depois praticar o ataque. Quando Satanás nos ataca, nós não vamos direto atacando Satanás, tá? Isso é uma estratégia que o Espírito Santo nos dá. Então, quando Satanás vem e te ataca, você deve primeiramente se proteger com o escudo, né? Se escuda na palavra, e aí sim parte para o ataque usando a espada do Espírito. E o que é o escudo, né? O escudo é a palavra que nos protege. Então, a gente busca
na Bíblia, a gente, né, interessante, eu coloquei no grupo uma lista de promessas, que a Suzana me ajudou tão lindamente a fazer, né? Essa lista de promessas, existe uma Bíblia, a Bíblia do meu marido, é uma Bíblia chamada Bíblia de Promessas, e no final dessa Bíblia tem essa lista de promessas, onde tem ali alguns temas, e por versículo, né, tá ali colocado por versículo, alguns versículos para que você busque isso na Bíblia com mais facilidade. Mas a gente pode também ter o nosso próprio caderno, no nosso caderno de oração, se vocês têm costume de ter um caderno de oração ou uma lista, listar ali o que a gente mais usa durante a oração para nos proteger, para nos escudar. Porque o Espírito Santo nos ajuda a lembrar de tudo isso, mas à medida em que nós vamos caminhando. E também eu não posso pedir que o Espírito Santo me guie para um lugar se eu continuo deitado dormindo e ele vai me guiar. Não, eu tenho que estar no carro já, andando, e ele me guia, né? Então, eu tenho que estar ali com a palavra na mão, orando, lembrando, buscando, e ele vai me ajudando no desenvolver da oração. E aqui falando, então, do estudo na prática, né? Por exemplo, diante de uma enfermidade fatal, tem o Salmo 118 ali, verso 16 e 17, que fala: a mão direita do Senhor se levanta em triunfo, a mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Isso é um escudo. Tem uma notícia de enfermidade fatal, Senhor, eu aplico agora o escudo, eu não deixo isso entrar na minha mente, porque eu viverei, não morrerei, viverei, porque para contar o que o Senhor fez, para contar o seu testemunho, a gente ora em cima dessa palavra, tomando ela como verdade para nós. Não é só declarar com a boca, mas colocá-la no nosso coração como verdade. Uma situação em que a gente está com medo, vai lá, Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, então, por que tenho medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, não vou estremecer. Por que estremecer? Quando existe uma contenda em casa, a gente declara: Senhor, tu és escudo e me protege. Minha glória, o Senhor ergue a minha cabeça. Não aceito confronto, não aceito confronto, porque é o Senhor que ergue a minha cabeça. Escudos de sabedoria, está precisando de um momento de sabedoria. Senhor, concede sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. O Senhor reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Então eu declaro, Senhor, eu sou íntegra, eu sou honesta e o Senhor é meu escudo. Me conceda sabedoria. Declamando essas palavras com fé, com certeza, com autoridade. Com autoridade. Porque a autoridade nos foi dada por Jesus. E aí nós vamos falar um pouco, saindo do escudo, da espada, que também faz parte da armadura que está descrita em Efésios 6, e que fala: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A gente já viu essa palavra. A espada é a palavra, e é o Espírito Santo que dá vida à palavra. E essa palavra é uma arma. Ela é uma arma. Então, nós temos que empunhá-la. Nós temos que empunhá-la como uma arma, porque ela é cortante. Empunhar com confiança. Veja bem, ali em Efésios 6, a armadura que é descrita era uma armadura romana, né? E as espadas romanas da época, chamadas de gládio, elas eram conhecidas por serem curtas, eram espadas de curta distância. Elas eram de 40, 60 centímetros, pontudas e afiadas dos 2 lados. Então, elas serviam para perfurar o inimigo, para cutucar, mantendo ele distante, e para cortar. Elas eram muito dinâmicas na batalha, porque as espadas grandes eram pesadas, precisavam das 2 mãos, e o soldado habilidoso, com uma mão só, conseguia usá-la com dinamismo e com eficiência, né? Mas, para usá-la, a gente tinha que estar perto do adversário, né? Os soldados tinham que estar próximos, ela tinha 40, 60 centímetros, então ela tinha que estar próxima do adversário. E só podia ser usada dentro do campo de batalha, por soldados habilidosos e bem treinados, que deveriam empunhá-la com
sabedoria, né? E com treino. Então, nós devemos treinar, empunhar essa palavra. Nós devemos treinar isso, para que na hora da batalha também a gente não seja pego de surpresa. E como é que nós treinamos a espada do Espírito? Lendo a palavra de Deus, conhecendo, sabendo aonde que eu vou encontrar a palavra certa para cortar esse mal pela raiz. Então, a espada, nós temos que empunhá-la com confiança, né? Mas nós temos que conhecer a nossa arma, e ter postura, né? Porque ninguém atira, né? Quem já teve oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido, ou praticar tiro, ou arco e flecha, né? A pessoa não está lá com a arma assim, desanimada. Não, a pessoa tem que ter uma postura para empunhar uma arma, a pessoa tem que ter confiança, né? E para ter confiança, ela precisa conhecer essa arma primeiro. A espada, ela é usada para defesa e para ataque. Como eu disse, ela é pontuda, então ela é usada para se defender também, e é usada para atacar. E a espada é uma arma que o Senhor nos dá para ser usada no reino espiritual e no reino natural. Como eu disse, o inimigo, ele usa pessoas, inflama pessoas para nos atacar, né? Então, muitas vezes, a nossa guerra não é contra a carne, mas vem pessoas inflamadas pelo inimigo para nos colocar em prova. E aí nós temos que usar a espada. E nesse sentido, usar a espada não é expulsando, você está aí em nome do inimigo, né? Sai Satanás e expulsar demônio. Não, aqui eu estou falando de uma pessoa que vem inflamada por setas do inimigo, e nós usamos na palavra de Deus conselhos, nós usamos na palavra de Deus resposta para essa pessoa, né? Baseados na palavra, para combater isso, né? Então, na hora de usar a palavra, a gente tem que estar confiante, conhecedor, ser conhecedor da palavra e poder usar a palavra contra pessoas também, e não contra, né? Porque tu vê que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é uma arma que, quando nós usamos contra pessoas de carne e sangue, no caso, ela não fere, ela cura. Ela é uma arma usada para curar. Quando Satanás inflama uma pessoa que vem para cima de você, trazendo contenda, trazendo briga, trazendo maldição, você usa a palavra de Deus e cura essa pessoa. Você não fere essa pessoa, você cura o sentimento dela, você fere o intuito de Satanás sobre essa pessoa. E isso é maravilhoso na palavra de Deus, né? A palavra do Espírito é capaz de fazer isso. Porém, a palavra, né? As escrituras falam que a palavra é do Espírito. Então, eu não posso querer usá-la com sabedoria humana. Eu preciso de discernimento de espírito, eu preciso usá-la em comunhão com o Espírito Santo. Para isso, eu preciso ter intensidade de oração, estar em comunhão com o Espírito Santo, para poder usar isso. E eu devo lembrar vocês que é muito importante que a gente conheça a palavra, mas Satanás também conhece a palavra, né? Foi assim que ele tentou Jesus no deserto. E ele tenta usar essa palavra contra nós. Por isso que nós devemos buscar a revelação do Espírito Santo, discernir o momento certo de usar a palavra, porque senão a gente pode ficar dando golpes no ar, né? Tentando usar a palavra e eu falar, mas eu falei tal coisa, e eu disse, eu declarei, eu decretei, e não aconteceu nada. Porque talvez você está usando a espada do jeito errado. Então, esse momento em que estamos dando socos no ar, estamos dando golpe no ar e não está acontecendo nada, é o momento em que a gente para, ergue o nosso escudo, nos recolhe com o Espírito Santo e pergunta: que estratégia? O que eu devo fazer? Tentei isso, tentei aquilo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e nós temos que conversar com ele. Ele é que nos ajuda e que nos auxilia na batalha. Espírito Santo, eu tentei praticar uma cura e a cura não aconteceu. Por quê? Por quê? E o Espírito Santo vai dizer, porque não é o momento, porque essa pessoa precisa passar por isso antes, enfim, N situações.
Dentro do campo de batalha espiritual, nós estamos lutando com forças espirituais que atacam a nossa mente. Então, sempre que usar a espada, lembre-se de estar com o capacete da salvação, lembre-se sempre de crer na sua salvação e estar empunhando o escudo. E aí, mesmo que nos falte a memória, nós devemos guardar, nós às vezes não conseguimos guardar endereço, guardar a palavra, nós podemos nos valer de uma lista para ir nos ajudando, mas nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, porque é ele que vai nos ajudar nessa missão, tá? Então, só para terminar aqui, né? A espada da palavra, na prática, nós usamos ela para quê? Para declarar a palavra de Deus, para orar a palavra de Deus, para emitir decretos, para exortar e animar os companheiros da batalha e para conquistar pessoas para o exército de Cristo. Ela serve, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, e nós usamos ela para tudo isso. Nós vamos falar, então, na próxima semana, um pouquinho mais sobre como declarar, como orar a palavra, como emitir decretos, tá? Nós vamos falar também sobre outras armas que nós temos, que são o sangue de Jesus, o nome de Jesus e a adoração em santidade. E eu gostaria que vocês, para a próxima aula, né, buscassem nas escrituras as palavras para poder declarar, e eu acredito que cada um de nós aqui tem um local que se identifica, né? Vamos praticar a identificação, e eu gostaria, então, que a gente orasse pelo Brasil, cada um se identificando com o Estado brasileiro. Então, o que a gente vai precisar fazer para que essa oração seja efetiva, né? Vamos praticar a intercessão. Então, é isso. Até a próxima aula.